Muito bom dia, galerinha dos sextos anos, tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre as características dos seres vivos e também a organização celular de cada ser. O objetivo de nossa aula é identificar as características dos seres, reconhecer a organização básica das células e o papel como unidade estrutural e funcional, e caracterizar, ou seja, diferenciando organismos multicelulares ou unicelulares com as suas diferentes formas de organização. E para iniciarmos aqui, vocês podem observar essa imagem que nós temos aqui uma figurinha, tá? Mostrando vários seres que têm vida, ou seja, a organização dos seres vivos. A diversidade de vida na Terra ela é extremamente grande e na atualidade os cientistas eles acreditam que existem mais de 9 milhões de espécies de seres vivos. E para conhecer a origem e a diversidade da vida, é preciso compreender aquilo que caracteriza um ser vivo. Quais são as características que vão caracterizar um ser vivo? Nós temos ciclo de vida, reprodução, necessidade de energia, reação a estímulos e a presença de células. Então, vamos falar um pouquinho primeiramente dessa característica principal aqui, que é o ciclo de vida. Uma característica muito importante é ter um ciclo de vida que compreenda as transformações pelas quais passa um organismo. E quais são elas? Nascimento, crescimento, o desenvolvimento e a morte. Em alguns animais invertebrados, como insetos, ou vertebrados, como os anfíbios, o desenvolvimento apresenta etapas bem distintas, ou seja, são muito diferentes. A partir de certa etapa do desenvolvimento, os seres vivos são capazes de se reproduzir e garantir a sobrevivência da espécie, transmitindo características hereditárias às gerações seguintes. E conforme vocês estão olhando nessa figurinha aqui, nós temos o ciclo de vida da borboleta. Então, ela passa do ovo para a lagarta, forma uma pupa e depois da pupa transforma-se numa linda borboleta, que é a fase adulta. Então, esse aqui é o ciclo de vida das borboletas. Então, cada ser ele tem um tipo de ciclo de vida característico da sua espécie para dar continuidade, transmitindo as características hereditárias. A outra característica é a reprodução. Então, um ser vivo, ele precisa se reproduzir para gerar descendentes. A forma de reprodução, ela está diretamente ligada à forma de vida de cada espécie, onde ele habita, o nicho que é a forma de vida e também as estruturas corporais. Assim, se a espécie tiver uma reprodução ineficiente, ela pode estar condenada à extinção. E existem duas formas de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada, que é a participação de gametas, que são óvulos e espermatozoides, e nós temos a assexuada, onde não há participação de gametas, não há troca de material genético. E esse tipo de reprodução, onde não temos participação de gametas, ou seja, não tem óvulo e nem espermatozoide, a gente chama de bipartição, certinho? Na reprodução sexuada, que é esta primeira aqui, a participação de células especiais, que são chamadas de gametas, onde o óvulo é a parte feminina e os espermatozoides, que são as partes masculinas. Eles vão se unir combinando o material genético para gerar um novo indivíduo. E nessa reprodução sexuada, o novo ser ele é diferente dos seus pais. A maioria dos animais e plantas apresentam reprodução sexuada. Já na reprodução assexuada, não há troca de material. Então, os filhos que vão ser gerados por bipartição, a geração que vai ser formada, ela é idêntica à mãe. Ou seja, não tem troca de material e o organismo eles são idênticos ao original. Esse é o tipo de reprodução típico de bactérias e de amebas, certo? Alguns animais, como esponjas e vermes, também podem realizar esse tipo de reprodução assexuada.
Uma outra característica que faz parte do ciclo de vida, que faz parte de toda a característica dos seres, é a necessidade de energia. Todos os seres eles precisam de energia para sobreviver e se reproduzir. E essa energia mantém o organismo em funcionamento. Essa energia, ela vai vir dos alimentos e das moléculas energéticas que vão ser transformadas após o animal se alimentar, ou seja, uma transformação de energia. A maneira de obter energia, ela varia entre os seres vivos. Por exemplo, as plantas, as algas, elas têm clorofila, o pigmento fotossintetizante de cor verde, e absorve energia da luz solar para produzir seu próprio alimento, que é a glicose. Então, todos os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento, eles têm uma classificação de autótrofos. E quem são os seres que fabricam seu próprio alimento? São todas as plantas. Então, todas as plantas são autótrofas. Por quê? Porque produzem seu próprio alimento. Já os animais, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, nós, seres humanos e os animais, para obtermos energia, nós precisamos nos alimentar de outros seres vivos. Nesse caso, nós somos chamados de heterótrofos, ou seja, nós não produzimos o próprio alimento. Então, quem produz? Plantas, autótrofos. Quem não produz, que são pessoas, seres humanos e animais, são heterótrofos, certinho? Outra característica bem importante é a reação aos estímulos. Os seres vivos, eles respondem a estímulos do ambiente, e esses estímulos eles podem ser mudanças na quantidade de luz, temperatura, umidade ou mesmo a presença de substâncias químicas, como um cheiro forte ou uma substância tóxica que pode haver. A velocidade de reação a um estímulo, ela também será rápida ou lenta, mas depende do tipo de estímulo e do organismo exposto a ele. A rapidez em responder a um estímulo ela pode ser importante para manter o organismo vivo. Por exemplo, um animal pode perceber no ar o odor de um predador ainda distante e responder rapidamente a esse estímulo fugindo daquele local. As plantas também respondem a estímulos. Os caules geralmente crescem em direção à luz e as raízes das plantinhas, elas vão crescer em direção ao solo. Nas folhas também podemos observar aqui as respostas aos estímulos, que é o caso aqui da dionéia, que tem um inseto, que quando ele vem aqui, ela vai se fechar, esse inseto vai morrer e vai transformar-se em adubo, que é o alimentinho para a planta também, porque ela também, as plantas carnívoras, se alimentam desses nutrientes do inseto. E a planta dorme ou sensitiva ou dormideira, que ao ser tocada, ela fecha os folíolos. Por quê? Porque é uma forma de proteção, ou seja, ela está respondendo aos estímulos do meio ambiente. E a outra característica que nós temos é a presença de células, ou seja, a organização celular. Então, entre as características que os seres vivos eles apresentam, a gente destaca uma muito importante: presença de células, que são unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Sozinhas, elas conseguem efetuar as principais funções que um organismo realiza, como respiração celular, digestão celular, crescimento celular e a reprodução celular. Existem seres que são formados apenas por um tipo de célula. A gente classifica como unicelulares, como exemplo, bactérias. E nós temos os animais e plantas que a gente caracteriza como pluricelulares, porque tem vários tipos de célula. Então, bactéria só tem um tipo, então ela é unicelular. E nós temos alguns protozoários também que tem um tipo de célula apenas. Todos os seres vivos eles são formados por células, com exceção de apenas um ser vivo no mundo
que não é formado por célula? Quem será? Pensa um pouquinho. Qual será o único ser vivo que ele causa doenças e não é formado por célula, mas é um ser vivo? São os vírus. Então, todos os vírus, eles não são formados por células. O que eles são formados, então? Os seres vivos, eles são formados por proteínas e material genético apenas. Então, não está incluído nessa classificação aqui, porque vírus a gente vai trabalhar mais para frente. Aqui nós estamos falando de seres que têm célula, ou seja, os procariontes, que são bactérias, e os eucariontes, que são todas as células dos animais e células dos vegetais, certinho? Então, vamos falar aqui, célula procarionte de uma bactéria. Apesar de apresentar grande variedade de formas e funções e tamanhos, todas as células têm uma organização interna que torna capaz de realizar diversas funções necessárias à manutenção da vida. E de acordo com essa organização, as células elas podem ser diferenciadas em procarióticas ou procariontes e eucarióticas ou eucariontes. A célula procariótica ou procarionte, ela não apresenta membrana delimitando o material genético, ou seja, ela não tem núcleo, certo? Então, se eu perguntasse para vocês qual a diferença entre uma célula procarionte para eucarionte? A procarionte, que são as bactérias, elas não têm membrana nuclear, elas não têm núcleo, certo? Então, o DNA e o RNA, que deve estar na célula, lá no núcleo, na célula procarionte, esse material genético vai ficar disperso no citoplasma. Fica nessa região aqui. Então, por quê? Porque a bactéria, que é uma célula procarionte, não tem núcleo, não tem membrana nuclear. Já a célula eucariótica ou eucarionte, ela apresenta material genético isolado por meio da membrana nuclear. Então, ela tem núcleo e pode ser célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. As duas têm a presença da membrana nuclear. A célula eucariótica, pessoal, que é essa daqui, além de apresentar material genético, os organismos formados por esse tipo de células são denominados eucariontes. Então, nós temos como exemplo os animais, as plantas, protozoários e fungos, que são formados por este tipo de célula eucarionte. Então, vamos retomar aqui. Procarionte, bactéria, não tem núcleo. Eucarionte, pode ser animal ou vegetal, tem presença do núcleo, membrana nuclear aqui na sua formação. A maioria dos seres vivos que nós conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem ajuda de lente de aumento, apresenta células eucarióticas, como plantas, animais e fungos. Uma célula a gente só observa pela presença de um microscópio. Agora, a única célula que a gente pode observar, que é a célula maior a olho nu, é o ovo de uma galinha, por exemplo. O ovo é uma célula, é a maior célula que a gente conhece. E as células, elas têm essas estruturas aqui, ó, que a gente vai ver futuramente cada uma delas. Mas o que a gente precisa saber agora? Que existem células procariontes, bactérias, eucariontes, que são dos animais e dos vegetais, que também é uma eucarionte, e que a célula vegetal, ela tem 3 estruturas que somente na vegetal vai ter, ou seja, nessa animal aqui, ó, ela é uma eucarionte, igual essa daqui, que também é uma eucarionte, só que é vegetal. O que a vegetal tem a mais, ou seja, que só a vegetal tem, e essa eucarionte animal não tem como ter, não teria. Então, vamos pensar. A vegetal, ela tem a presença de parede celular, que está aqui, que ela dá sustentação e estrutura, mas depois eu vou explicar com mais calma sobre essas funções das células. Ela tem os vacúolos, que eles fazem as trocas gasosas e também eles fazem
inúmeras trocas de substâncias aqui, ou seja, armazenam vários tipos de substâncias e trocam nas trocas gasosas. E também nós temos o cloroplasto, que é onde fabrica clorofila, pigmento verde necessário para a fotossíntese, certinho? Então, voltamos aqui. Diferenças entre as células. A procarionte, ausência de núcleo, não vai ter núcleo. A eucarionte tem presença de núcleo, é a célula que pode ser eucarionte animal ou vegetal. A eucarionte vegetal, ela vai ter parede celular, cloroplastos e vacúolos. Parede celular, ela dá rigidez, ela dá estrutura a todas as plantas. Os cloroplastos fabricam clorofila, necessário para a fotossíntese, e os vacúolos que armazenam substâncias e fazem trocas gasosas. Então, pessoal, é bem importante a gente saber essa estrutura celular para que a gente possa ter em mente na hora da gente resolver os exercícios para saber as funções de cada célula, certinho? Então, na próxima aula eu vou estar explicando as funções de cada organela, certo? Que vocês aprenderam hoje, da célula eucarionte, da célula procarionte, e falar de cada partezinha existente em todas as células animais e vegetais, certo? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, pode me escrever no meu webmail que vocês já conhecem, ok? Beijos bem grandes, bons estudos!